estimado senador Eu não sabia, ninguém tinha. Capiberibe, senhoras senadoras, senhores senadores. Tenho me manifestado intensamente e com viés bastante crítico em relação à adoção do regime de partilha para exploração de produção de petróleo e gás em nosso país. Essa é uma visão crítica em razão de uma mudança que no tempo não se revelou eficaz, efetiva, não produzindo resultados para um país como o Brasil, que depende de importantes investimentos, sobretudo investimentos em áreas que são essenciais ao desenvolvimento humano da população brasileira. Somente nos últimos 5 anos, enquanto nós estivemos aqui perdidos nessa ambiguidade, nesse debate sobre esse e aquele modelo, mundo afora, as principais companhias de exploração de petróleo investiram nos últimos 5 anos 100 bilhões de dólares. E nenhum desses recursos foi investido no Brasil, porque há 5 anos que o nosso país não faz uma rodada visando a ampliação da produção de petróleo e gás em nosso país. É por sentimento do pragmatismo necessário, e não do viés ideológico, porque foi durante o processo de concessão, a partir de 97, que nós vimos a Petrobras crescer, que nós vimos a produção de petróleo multiplicar-se no país. Nesse período, o arranjo econômico da indústria do petróleo e do gás teve a sua participação ampliada de 2% do produto interno bruto para 10%. Foi nesse período que as ações da Petrobras se valorizaram em 1.200%. Foi nesse período que a Petrobras acumulou tecnologia, know-how, capital humano, para que nós pudéssemos despontar mundialmente como país com domínio e conteúdo para exploração de petróleo na camada pré-sal. Foi ainda, senhor presidente, nesse período que nós vimos a produção de petróleo no Brasil alcançar tudo aquilo que nós precisamos para consumo interno. Saímos de 850 mil barris, 870 mil barris para aproximadamente 2 milhões de barris. Mas também é fato que se tem apontado nessa mudança pelas incertezas que gerou, pelo desinvestimento que nós observamos nesse período, nós em momento algum deixamos de reconhecer a importância e a força, sobretudo pela forma que foi estruturada, do Fundo Social. O Fundo Social criado nesse ambiente, criado com compromissos intergeracionais, como poupança indispensável diante das perspectivas de expansão da produção de petróleo na camada pós-sal ou mesmo na camada pré-sal. Foi com base, inclusive, quero crer que olhando para as boas experiências mundo afora, experiências bem-sucedidas de países que souberam olhar para esses recursos com visão de poupança e de compromisso com as futuras gerações, que o Brasil implantou o Fundo Social. Olhando para experiências bem-sucedidas, como o caso da Noruega, que deu a volta por cima, que conseguiu fazer deste fundo um fundo de extraordinária perspectiva, inclusive para a diversificação de arranjos econômicos, que colocou a Noruega na ponta, liderando mundialmente um conjunto de atividades que considera, sobretudo, como base e como premissa o processo de inovação. Os recursos advindos da exploração precisam ser aplicados com responsabilidade, de olho nas futuras gerações, que não poderão contar com a exploração de novos poços, porque o petróleo é um recurso natural, e como recurso natural, ele é finito. É insensatez, portanto, teimar
teimar em usar recursos deste fundo social com visão de curto prazo, sem visão estratégica, sem olhar para o desafio que nos avizinha e as necessidades de mudanças e transformações que nós precisamos continuar impondo à realidade brasileira. Senhor presidente, eu estou usando a palavra como líder, e o tempo está se escasseando de segundo em segundos. O tempo como líder é um pouco mais além. Por isso peço a Vossa Excelência a retificação para que eu possa, no tempo adequado, esgotar, explorar o meu raciocínio. Senador, a mesa informa que o tempo como líder antes da ordem do dia são 5 minutos. Apenas 5 minutos. E depois da ordem do dia vai para 20 minutos. Peço a Vossa Excelência um pouco de tolerância para que possa... Toda a tolerância possível, sempre que esteja a anuência dos nossos pares. Muito obrigado pela deferência de Vossa Excelência. O Fundo Social, portanto, com visão multigeracional, tem o mérito de não apenas mitigar flutuações de renda e preços na economia nacional, ou de financiar projetos que possam, de alguma forma, estimular o desenvolvimento regional e social. Ele tem um fator de estabilização para os fundamentos da macroeconomia brasileira, olhando para as experiências mal sucedidas mundo afora ao longo da história. É ele, de fato, que vai garantir ao Brasil proteção contra a chamada doença holandesa, cantada em verso e prosa, quando o foco na produção do petróleo inibe investimentos em setor de maior valor agregado, fixando o foco, fixando a prioridade, enfim, em torno dos produtos semi-elaborados ou em torno das commodities, com visão de longo prazo pelo retrovisor e não pelo para-brisa. Isso implica numa governança aberta, compartilhada, transparente, que requer análise de viabilidade e de retorno econômico e social dos projetos de aplicação, assim como, evidentemente, sempre como premissa, as questões ambientais. Recentemente, numa tentativa de aperfeiçoar o marco regulatório do setor, o Poder Executivo, a Presidência da República, encaminhou ao Congresso o projeto que destina para a educação a aplicação financeira de todos os recursos provenientes das rendas governamentais para exploração do petróleo da camada de pré-sal. Isso inclui, evidentemente, os rendimentos das aplicações do Fundo Social. O substitutivo aprovado pela Câmara, no entanto, distorceu, comprometendo, desconstruindo a origem, a essência, o maior valor, o conceito do Fundo Social. Distorceu o desenho original do projeto, destinando 50% do capital principal e não dos rendimentos do capital do Fundo Social para a educação. Há uma diferença brutal nesses dois conceitos, entre você destinar os rendimentos da aplicação financeira e tocar no principal, comprometendo, desconstruindo a visão de longo prazo, a visão de incorporar as futuras gerações a esse recurso que é um recurso finito. Na prática, a distorção no desenho original do projeto joga por terra o maior mérito do Fundo Social, a solidariedade necessária entre as gerações. Não adianta querer resolver qualquer que seja o problema, qualquer que seja a nossa prioridade com visão de curto prazo. Até porque, diga-se de passagem, no caso, por exemplo, de setores como a educação, há evidências no subfinanciamento, da mesma forma que há evidências na necessidade de uma gestão mais eficaz e até mesmo de alocação de recursos em atividades prioritárias. Portanto, subtrair recursos que devam contribuir para solidificar o desenvolvimento sustentável e contínuo do país, mesmo com a justificativa de investimento num setor-chave como a educação, é seguramente demonstrar a absoluta falta de visão estratégica, ou, como se diz no dia a dia, é dar um verdadeiro tiro no pé. Mas é ignorar por completo que o problema da educação não se esgota nem de longe no subfinanciamento.
Estudos recentes de técnicos da Secretaria do Tesouro concluíram, por exemplo, que pelo menos 40% dos gastos com educação são desperdiçados por corrupção, por desvios, por inépcia e tantas outras questões. Pois bem, no Senado Federal, após a manifestação da Câmara, o relator da matéria, senador Eduardo Braga, resgatou o sentido básico da proposta original do governo, que não é uma proposta de governo ou do governo, é uma proposta do Estado brasileiro. O senador Eduardo Braga, com um voto de ampla maioria aqui no Senado, colocou na prática o trem nos trilhos, mantendo o principal e direcionando, aí sim, 50% dos rendimentos, mas não tocando no principal. O capital principal ficaria, portanto, mantido, assegurando a sustentabilidade, a continuidade, a perenidade do fundo ao longo do tempo e o compromisso, como disse aqui, senhor presidente, de solidariedade com as futuras gerações. Não temos, senhoras e senhores senadores, o direito ético, o direito cristão de desconstruir esse compromisso intergeracional. O relator, o senador Eduardo Braga, ainda conseguiu a concordância da União em destinar diretamente à educação metade das receitas em royalties e participações especiais, a que ela tem o direito nas áreas localizadas no pré-sal, já contratadas sob o regime de concessão. Para evitar que estados venham, já vou encerrar, senhor presidente, para evitar que estados venham a questionar a legalidade de uma decisão como essa, adotada na Câmara, o substitutivo do Senado destina à educação e saúde apenas os rendimentos da parte da União na arrecadação dos campos já explorados, mantendo intocada a parcela das unidades federadas que participam desse compartilhamento dessas receitas. Portanto, senhor presidente, na antevéspera, na antessala de uma decisão que a Câmara dos Deputados terá que adotar, o que faço aqui é um apelo para que o sentimento, para que a sensibilidade, para que a visão de longo prazo possa se estabelecer e a Câmara Federal possa restabelecer os verdadeiros legítimos compromissos do Fundo Social, sobretudo a sua visão de poupança, a visão e a certeza e a convicção que nós não temos o direito, eu vou repetir o que disse aqui anteriormente, senhor presidente, nós não temos o direito ético e não temos o direito cristão de esgotarmos esses recursos, porque esses recursos são finitos e esses recursos precisam continuar à disposição das futuras gerações. Olhando para o mundo, aonde deu certo e aonde não deu certo. Aonde deu certo foram nos países que criaram estrutura e estratégia de governança com responsabilidade, com transparência, aplicando, sim, em atividades essenciais, os rendimentos nunca o principal. É importante que nós possamos trazer para o Senado esse debate para não estarmos surpresados com uma decisão que me parece absolutamente voltada para o passado e para o retrocesso que a Câmara Federal deverá adotar nos próximos dias. Que o bom senso e que a visão estratégica possa se fazer presente. Muito obrigado, senhor presidente.